Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Alhambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje está um dia bonito, um dia ensolarado de outono, e nós estamos aqui juntos com esse propósito de batermos um bate-papo informal, para que a gente possa, vou tentar direcionar um pouco melhor, isso, acho que agora ficou melhor, que o Roberto não estava aparecendo direito. Imaginem eu ficar desaparecido, e como é que vocês vão ficar? Eu estou tão distraída hoje, que eu nem prestei atenção se ele já se apresentou. Você já se apresentou? Por favor, outra vez. Então tá certo. Eu estou meio distraída, que eu estava prestando atenção se a gente estávamos enquadrados. Mas, gente, é uma alegria, estamos terminando hoje o que nós começamos na segunda-feira, que foi falar sobre o Caibar de Souza Schutel. É um sobrenome provavelmente alemão, né? Mas falamos muito sobre o Caibar, desde segunda-feira, onde nasceu no Rio, os pais faleceram, ele era criança, chegou em Matão, revolucionou aquele pequeno vilarejo, e ali fez um trabalho belíssimo. E ontem nós estávamos lembrando, já ao final da sua vida, quando ele fica enfermo, e a cama fica acamado dia 13 de janeiro de 1938. Ele teve uma enfermidade, ele tinha angina, e ele, até o Chico também, né? O nosso querido Chico tinha angina. E ele fica enfermo ali durante alguns dias, inclusive ele fica com receio de falar e as pessoas acharem que ele estava delirando, mas ele teve um encontro com Jesus. Foi uma coisa numa tarde, ele acamado, e ele depois revela que ele tinha tido esse encontro com Jesus. Jesus vem até ele, vem consolá-lo. Então foi um momento muito bonito. E ele desencarna no dia 30 de janeiro de 1938. Ele ficou 17 dias enfermo. Mas você gostaria, Roberto, de comentar alguma coisa desse espírito que até no momento do desencarne ele nos deixa exemplos? E aí depois a gente volta um pouquinho ainda quando ele estava encarnado entre nós. Sim, veja bem, foi um enfermado, né, de cama, mas uma breve enfermagem. Falamos de 17 dias e diante de uma vida de 70 anos, uma vida profícua, né, bem ativa, e um legado muito precioso. Então, os amigos, companheiros lá do Centro Espírita Amantes da Pobreza, né, Grupo Espírita Amantes da Pobreza, na pessoa particular de um dentista, não me recordo agora o nome, mas era membro da equipe mediúnica, né, provavelmente na atividade do passe, e ele era muito requisitado. E o que ele faz? Ele ofereceu seus préstimos ao então moribundo Caibar Schutel. E aí ocorre o seguinte: o Caibar, na verdade, ele já estava, como a Leila falou, que ele confessa isso numa mensagem posterior, uma mensagem mediúnica, que ele teve a oportunidade de ver Jesus em sua majestosa glória, cercado de sua corte, ele, Jesus, o Mestre, no alto de um monte, e ele embaixo. Então, na verdade, ele já se encontrava no processo de desencarnação. E o referido médium, então, o passista, vai lá e aplica-lhe alguns passos magnéticos e revitaliza aquele corpo. E aí o Caibar fala assim: olha, gente, mas vocês me chamaram de novo. Eu já tinha até transposto a barreira. E aí, então, tem esse registro. E uma outra médium também, muito dedicada, de nome Antonina, essa sim me recordo o nome, que está narrado nos livros, né, que aqui nós fizemos referências.
ela então diz para ele, ela aplica ali passe, e também ele. Mas outra vez, vocês não estão querendo deixar aí, mas é interessante isso, vale o registro, e também como informação para nós, que muitas vezes somos movidos até por um egoísmo mórbido, é uma coisa inconsciente, que às vezes vemos alguém, um amigo, um parente, né, um ente querido, aqueles amores nossos, já nos estados derradeiros, né, naquelas agonias da desencarnação, mas ainda insistimos em entubá-los e fazer todos os procedimentos com muito sofrimento para eles, para mantê-los junto a nós. Às vezes vem um caquinho. Gente, não tem aí absolutamente nenhuma conotação de deixar para lá, vamos dar paz para desencarnar. Mas não é assim, vai. Mas pelo menos devemos ter justo, por isso somos espíritas. Inclusive nas obras de André Luiz se fala, né, às vezes tem, agora não lembro se é no Missionários da Luz, acho que é nos Mensageiros. Que conta, mostra, né, o homem que está ali prestes a desencarnar em casa, mas a família ali eles chamam de teias de retenção. E nessa teia de retenção ele não conseguia melhorar, ou melhor, desencarnar. E isso acontece muito, a pessoa fala, foi a melhora da morte, porque eles vão, os benfeitores, aplica-se um plus nele, ele dá aquele bem-estar, aí o médico diz, vão descansar, fiquem tranquilos, ele melhorou, ele está bem, ele melhorou. E nisso que a família se afasta do quarto para poder ir descansar, aí os benfeitores se aproveitam daquele momento e faz o desligamento, né? E desliga, né? Fazem o desencarne do espírito. Mas o Caibar, ele não ficou por aí, porque no momento que pensa, e agora, o que a gente coloca? Vamos fazer uma grande homenagem para ele lá na sua lápide, e essa coisa toda, aí ele, através de um médium recém-desencarnado, ele veio através do médium e diz, não, que é isso? E aí lembra, Roberto, o que ele fala? Lembro, até me recordo de um registro de Kardec no livro Céu e Inferno, que tinha um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em nome de Sanson. Então, ele combina com Kardec, olha, uma vez desencarnado, eu virei dar testemunho do outro plano, né, da vida no plano espiritual e tudo. Então, ele, Carbachútel, ele dá esse testemunho também. Só que ele vem, não é para dar testemunho, aliás, ele vem para botar ordem. Porque quando ele viu os confrades ali entre si, dialogando, ainda no velório, observem isso, olha, espírito superior é outra coisa. Então, ainda no velório, ele fala assim, olha, a gente poderia fazer uma coroa, a gente poderia fazer uma lápide, assim, assado, e aí manifesta-se através de um médium e fala assim, olha, eu vou tomar você emprestado. E diz-lhes, não quero nada disso, eu quero uma campa rasa. Eu quero que vocês coloquem assim, na minha lápide. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então este foi, nos últimos instantes, inclusive, e ao trasladar-se, ou melhor, mudar para o plano espiritual, outra dimensão da nossa realidade, então ele foi um verdadeiro, um autêntico espírita. Agora, aproveitando a deixa, já que a Leila me deixou mais um pouquinho de tempo aqui, obrigado, viu, Leila? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente já da cidade espiritual, à semelhança do nosso lar, que é a Alvorada Nova. Tem um livro do irmão Jacó, Frederico Figner, né, que foi um dos patronos, né, patrocinadores do então Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. Enfim, trabalhou muito pelo espiritismo aqui no Brasil. E ele, num livro de sua autoria espiritual, através da Lavra Mediúnica do Chico, de nome Voltei, ele dá conta
que um daqueles que o assistiu na chegada ao plano espiritual, no despertamento, foi lá no Alvorada Nova, não foi no nosso lar não, gente, não vamos fazer confusão. Então, ele foi realmente acolhido no Alvorada Nova, na cidade espiritual Alvorada Nova. E por isso, o que era o coordenador geral do nosso lar, da Alvorada Nova, que era nosso querido Carbar de Souza Schutel. E quando nós falamos em Alvorada Nova, está lá Carbar Schutel, recordamos que recentemente falamos aqui sobre a irmã Sheila, também domiciliada até onde se sabe, no domicílio espiritual, é claro, na cidade de Alvorada Nova, onde tem os núcleos de assistência lá. Mas eu queria também falar sobre uma outra característica do Carbar Schutel, e que tem um ponto em comum com os outros biografados recentes. Falamos do Peixotinho, falamos da Sheila, muito particularmente, da Meimei, todos eles preocupados com as crianças, ou seja, os espíritos recém-domiciliados na Terra. E ele escreveu um livro em 1926, isso, por aí. O título, isso que importa, o título é Espiritismo para Crianças. Sim. Porque muitas vezes nós falamos, não, mas não tem literatura espírita para criança. Tem hoje, bastante mesmo. Nós temos aí um colaborador especial, criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, que faz histórias maravilhosas, né? Mas desde então já tinha. Estamos falando aí de quase 100 anos atrás. Ele sempre foi pioneiro, né? Sempre foi um pioneiro para a divulgação do Espiritismo. É muito lindo. Mas você falou aí do Chico já, do encontro dele com o Chico? Não, isso eu vou deixar para você. O encontro com o Chico Xavier e o Carbar. O Chico foi isso em 1931. Chico estava com 21 anos. Já era maior de idade, né? E teve um congresso em São Paulo, aonde eles tiveram a oportunidade, um congresso espírita, tiveram a oportunidade de se conhecer ali naquele congresso, e eles tiveram depois oportunidade também de trocar correspondências. Nós percebemos que os espíritos estão sempre interligados. Aproveitar para mandar um abraço também para a Regina Carósio e para a Regina Acada. Temos duas Reginas aí hoje. Bom dia, senhoras Reginas maravilhosas. Duas Reginas. Olha, recomendações Zé Roberto, viu? Um abraço também para a Niva. Olha só, é isso aí, Niva. A Niva está dizendo que dia dos namorados, o Roberto tinha que estar bem cheiroso mesmo, que eu tinha dito no início, né, que ele estava cheiroso. Obrigado, Niva. Um abraço para Mara Fernandes. Eternos namorados, né? Para Daniele. Brincando entre namoro e casamento. Já tem um pouquinho de tempo, né, Leila? Já vai falar do encontro do Chico. 48 anos. Meu Deus, eu não queria tanto tempo, não, mas tudo bem. Deus é tão misericordioso, né? Mas um abraço também para Verônica. Que bom, Verônica, que você está aqui conosco. Do Chico? Então, mas aí o Chico... Foi isso. Foi o único encontro, foi o único enquanto encarnado, é claro, né? Que eles tiveram, foi nesse congresso espírita, mas um fato singular, porque o Chico já conhecia, de ouvir falar, né? Das obras, inclusive, dele, do Carbar, e então, de pronto, ele aceitou, mas nós estamos falando aí de 1931, ou seja, quase 100 anos atrás. E os trilhos de ferro já tinham chegado a Pedro Leopoldo, onde residia o Chico, sabedores que somos, que ele vai para Uberaba em 1959. Então, em 1931, ele imagina baldeações, né, que se chamava mudanças, hoje tem um nome muito gostoso chamado conexão, né? Então, de Pedro Leopoldo, a Gárida Central, lá na cidade de Belo Horizonte, a capital,
e dali até chegar aqui na capital, São Paulo. Demorou um pouquinho. Mas não avisaram ele, então ele consta que ele levou só uma muda de roupa, a do corpo, porque a viagem durou incríveis 36 horas. Então, imagina, então, para ser espírita, trabalhador naquela época, era bem mais difícil que hoje. Nós temos todas as facilidades, né? Patrocinadas ou propiciadas, principalmente pela aquele internet. jovenzinho sem assim, aquela orientação. E o Emmanuel, bem que podia ter dado uma orientação a ele, né? Chico, leva uma malinha, meu filho. Mas não, vai o Chico, jovem, aquele jovem do interior, sem experiência nenhuma de vida, achando talvez que a viagem fosse ser uma viagem rápida, e leva 3 dias de viagem para chegar de Pedro Leopoldo até esse congresso em São Paulo. Mas o nosso querido Chico sempre foi um grande trabalhador, é muito lindo isso. Eu gostaria também de ressaltar algumas particularidades, né? Para a gente ter uma ideia da grandeza que é esse Espírito. E quando falamos assim, nós estamos órfãos, porque Jesus lá disse, olha, não vos deixarei órfãos. Mas em nenhum momento ele falou, olha, eu estarei pessoalmente. Ele tem os seus assessores, né? Tem uma assessoria fantástica, espíritos qualificados para o representarem. Nós tivemos muito aqui na Terra, mas estamos falando do biografado Carvalho Schutter. Uma determinada feita, ele ia de carro com um trabalhador lá do grupo espírita e então num determinado ponto da estrada tinha uma obra em andamento, uma placa, e ele fala, para, eu vou te mostrar uma coisa. E a obra, e ele entra e o companheiro vê, mas isso aqui vai ser um asilo, uma obra social. E os nossos irmãos católicos que estão fazendo. Ele disse, por isso mesmo que eu pedi para que aqui parássemos. Porque precisamos orar pelos nossos irmãos católicos, porque eles estão fazendo a coisa certa. Então, veja bem, falamos de um homem que ele foi hostilizado pelo clero, ele teve debates em praça pública. Tem um livro que ele escreveu chamado Cartas a Esmo, em que ele dialoga, ele não debate, ele dialoga com um bispo lá do Paraná, aliás, desculpe, Santa Catarina, amorosamente, amistosamente. É uma das características dele. Então, para ele via o quê? O propósito. O propósito é bom. Até quando ajudava aos outros, porque ele foi, a farmácia dele era a farmácia dos pobres, era o nome, era o amante da pobreza, o nome do centro, então tudo vinculado a essa camada desassistida da sociedade. Exatamente. E ali ele ajudava todos, e alguns questionavam, mas Carvalho, você está perpetuando eles na miséria? Ele falou assim, olha, eu fiz a minha parte, o resto não me compete, aí já é com eles. E quantas vezes nós, então, hoje ficamos questionando o que a pessoa vai fazer com aquilo que nós ajudamos? Não é mais problema nosso. Aproveitar para mandar um abraço também para a Eudócia, para a Cristina. Cristina, olá. Que coisa boa, Vanessa. E a nossa filha, Vanessa. Tudo bem? Gente, é uma alegria, mas o nosso café com o Evangelho já está quase chegando ao fim. Nós prometemos uma coisa, que nós iríamos falar um pouquinho sobre esse espírito também, porque tem tanta coisa sobre ele, tem vários livros que contam sobre a vida dele. Ele também deixou vários livros já como espírito desencarnado através de médiuns, tem mensagens psicofônicas, então vale a pena a gente conhecer. Mas depois que o Eurípides, nós falamos do Eurípides esses dias, que o Carvalho Schutter desencarna, ele vai para essa colônia Alvorada Nova. A colônia Alvorada Nova, segundo alguns, ela está sobre a região. Alvorada Nova está sobre a região de Santos, Guarulhos, ou melhor, Guarujá, sobre a Baixada Santista. E o espírito André Luiz, e através do Chico, depois vem relatando, tanto em Nosso Lar, quanto também nos Mensageiros, cita essa colônia. O Aniceto, inclusive, um daqueles benfeitores
lá de Nosso Lar, fala para o André Luiz, porque naquele período que se escreve o livro Nosso Lar, foi aquele momento da guerra, vocês devem lembrar, quem já leu o Nosso Lar, que eles se prepararam, as colônias espirituais aqui no Brasil, Nosso Lar se preparou, inclusive, para acolher os espíritos que estavam desencarnando na Segunda Guerra, porque a psicosfera daquela região da Europa era muito pesada, muito densa. E o Aniceto fala sobre Alvorada Nova, que era na época, assim, Aniceto cita no livro, uma colônia mais evoluída até do que o Nosso Lar. E eles se utilizaram, os espíritos do Nosso Lar, se utilizaram de uma referência para trazer para Nosso Lar a maneira como eles projetaram Alvorada Nova. Em Alvorada Nova tinha os departamentos, toda aquelas separações, e eles trazem ideias também para fazer a colônia espiritual Nosso Lar. E essa colônia Alvorada Nova, o Cairbá, após o seu desencarne, ele passa a ser o coordenador geral da colônia. A Sheila também, uma grande trabalhadora, ela fica responsável pelo hospital de Nosso Lar, que agora não estou lembrando, não sei se o Roberto Alvorada Nova. Não, o nome do hospital. Do hospital não me lembro. Nós falamos esses dias, mas depois dos 30 mas a gente fica com a memória era mais colônia, esquecida. Você falou Nosso Lar. Falei Alvorada Nova, Cairbá Schutel, o responsável pela colônia, e a Sheila é responsável pelo hospital da colônia. E ali ele realiza um grande trabalho. Eles têm vários tipos de departamento, cada departamento com a sua função de acolher aqueles espíritos que estão no umbral, aqueles que têm condições já de ir para a colônia, outros departamentos responsáveis em cuidar da reencarnação dos espíritos. Então, é um trabalho belíssimo. E tem uma série, inclusive, que se chama Alvorada Nova, através do médium Abel Glasser, ou Abel Gleiser, que ele traz vários livros relatando todo esse trabalho que é realizado na colônia. Mas o mais importante disso tudo é nós percebermos, primeiro, a vida continua. Ele aqui trabalhou muito, lá continua desenvolvendo esse trabalho, e o empenho que ele tem para que os trabalhadores espíritas não fiquem acomodados, que divulguem o espiritismo, que trabalhem em prol dessa causa para que outros também possam conhecer a doutrina espírita. Porque nós falamos aqui, ele se utilizou de todos os recursos que eram possíveis naquela época para a divulgação dessa terceira revelação. Eu posso fazer uma publicidade aqui? Rapidinho. Ele se utilizou de rádio, jornal, uma revista internacional, as palestras que ele dava em vários lugares. Então, imagina se ele tivesse encarnado atualmente, o que ele não faria. Mas nosso tempo está encerrando, o Roberto vai falar rapidamente para a gente poder encerrar. Esse rapidamente significa o seguinte: o resto do tempo eu vou garfar. Muito obrigado, Leila. Olha, é uma obra que veio, ela da Labra de autoria, né, do próprio Cairbá Schutel. Ainda encarnado, né? A vida no outro mundo. Então aqui ele traz relatos fantásticos, como é, por exemplo, o perispírito. Tem muito a ver com o estudo que nós fazemos 2 vezes a semana, às quartas e quintas, às 20 horas, e é curso de Espiritismo. Fala sobre Manuel Swedenborg, o perispírito, o que existe em termos de realidade, porque há muita fantasia por aí. Por exemplo, efluviações ódicas, na existência do perispírito, desdobramento da personalidade, né? O perispírito, suas propriedades funcionais, e o perispírito nos seres inferiores. Olha aí, estamos falando dos nossos irmãos na escala inferior da criação, né? Os animais. Então, é um livro compacto, né? Eu recomendo.
uma obra de fácil leitura e com profundos apontamentos. Agora também, Leila, no dia de finados, já falamos isso rapidamente só para recordar, e que ele e a equipe, desculpe, ia aos cemitérios falar assim, faixas, por exemplo, tipo A Vida Continua, e mensagem consoladora, e as pessoas naturalmente, muito sensíveis naqueles instantes, paravam para ouvir. É uma forma de divulgação, estratégias de divulgação, que fica aí como sugestão. E também, todo domingo, ele ia à conferência na rádio Araraquara PRD4 de então. Imagina sair de Matão, né? Isso, mas Matão. Aqueles que ficavam lá em Matão, esse é o ponto, não tinha rádio, como vão ouvir, né? E ele então comprou um rádio e disse, olha, vocês ficam ouvindo quando estiver fazendo a conferência lá. E tem um livro que veio daí, Conferências Radiofônicas. E também ia periodicamente aos presídios, visitar os encarcerados. E ele dizia, esses que estão encarcerados são os que erraram um pouco mais do que nós. Olha, é um outro olhar sobre essa população gigantesca de encarcerados. Orar por eles. Então, aí Leila, com você. Obrigado. Não, vamos encerrando. A gente tem trazido assim esses missionários para nos estimular, mostrar que todos nós temos potencial. Ele poderia ter enveredado logo jovem, como nós vimos, pelos caminhos dos jogos, das facilidades, dos ambientes mundanos, mas ele busca um outro caminho. Todos nós, ao reencarnarmos, nós viemos para a evolução, não viemos? Ninguém vem para fazer o mal, ninguém vem para ser ruim. É uma questão de livre-arbítrio. E quando a gente vai refletindo e vendo como um espírito tem essa possibilidade de, ao reencarnar, conquistar tanto, criar tanto e deixar tantos exemplos, vai nos fortalecendo também para a gente se sentir assim, não, eu também posso. É como aquele que está programando fazer um regime e quando ele vê o outro conseguiu emagrecer 30 quilos, aí a gente pensa, não, eu também posso, se ele pode, eu também posso. Mandando um abraço também para a Eudócia, para o Arnaldo, Maria Dolores, quem mais aí? Quem mais? Desce aí para a gente ver. Para Janete, Daniele. Gente, hoje é sexta-feira, como a nossa querida amiga lembrou, hoje é dia dos namorados. E namoradas também. Quem tiver namorados, aproveitem. Quem não tiver, aproveitem da mesma maneira. E nós desejamos uma sexta-feira maravilhosa, de muitas bênçãos, de muita paz, de muita alegria. Um abraço para a Niva. E amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso evangelho para a família e o evangelho também para a evangelização infantil, voltado para a criança, desde a mamãe gestante até o adolescente. Amanhã à tarde, 18 horas, nós temos o Papo Jovem e domingo, às 10 da manhã, o nosso Evangelho no Lar. Então aproveitem. Quem ainda não se inscreveu nos nossos canais, nós estamos fazendo uma provocação, cada um divulgar, compartilhar, para que a gente possa até domingo chegar pelo menos a 100 inscritos, que é pouquinho, mas já é alguma coisa. Então vocês estão provocados a fazer como Cairbá, divulgar, compartilhar e convidar para que o nosso canal vá se tornando conhecido e essa sementinha de luz possa ir se irradiando por outros corações. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então se inscrevam, compartilhem e um beijo no coração de todos vocês. Então, nossos agradecimentos a todos mais uma vez. E olha, nós temos um propósito, hein? Quando chegarmos a 100 inscritos,
Vamos ter uma surpresa agradabilíssima. Por favor, nos ajudem. Tenham um bom final de semana, né? Uma boa sexta-feira, dia dos namorados, das namoradas, dos desnamorados, não importa, é dia de estarmos felizes, porque temos a oportunidade concedida pelo Criador de estarmos reencarnados, operativos, atuantes no bem. Então vamos nos inspirar nesses que nós trazemos aqui, mas especialmente nesse, cuja síntese biográfica muito superficial nós arranhamos esta semana compartilhando com vocês, que é sempre gracioso. Então, saúde e paz sempre. E segunda temos uma surpresa, um convidado especial. Então, até lá. Paz a todos. E assim seja.